Mateus, verso 24 ao verso número 27. Eu gosto, todas as vezes que eu leio esse texto, eu gosto de ler ele pausadamente para você entender. Porque isso aqui agora não é Tiago falando, não é João falando, não é Paulo, nem Pedro falando, e nenhum dos profetas maiores e menores, não é Moisés, não é Josué, é Jesus falando. Aleluia! E todas as vezes que Jesus fala, literalmente num texto da Bíblia, é a fala de Jesus, há uma necessidade da gente dar mais atenção do que um comum. Aleluia. E ele diz assim, no versículo 24 ao 27 do capítulo 7 de Mateus: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceram as chuvas, correram os rios, sopraram os ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Você pode glorificar o nome do Senhor? Glória a Deus. Antes de você sentar, bota para mim aí, Telão, o tema da palavra: eu e minha casa edificados sobre a rocha. Você vai desconsiderar essa foto linda que está aí? Tá bom? E vai falar só a frase. No 3. 1, 2, 3. Uma vez mais. A sua casa está edificada sobre uma. A sua família está edificada sobre uma. O seu casamento está edificado sobre uma. Então senta aí, glorifica o nome do Senhor. Glória. Deixa a papai te usar. Olha só, eu estou nervoso. Ele tá doidão aí, meu pastor. Capítulo 7 do Evangelho escrito por Mateus, ele é o encerramento daquele bloco que começa no capítulo 5, em que Jesus vai falar a respeito, vai estar tratando a respeito do Sermão da Montanha. E tudo começa com as bem-aventuranças. E tem algumas lá que implicam muito comigo, que vai dizer assim: bem-aventurados, e você sabe que bem-aventurados é será feliz, os mansos. Bem-aventurados os misericordiosos. Bem-aventurados os pacificadores. Aí tem outra que diz assim: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. E Jesus encerra desses primeiros 11 versículos do capítulo 5 de Mateus dizendo: bem-aventurados sois vós, quando perseguidos, injuriados e caluniados por conta de mim. Jesus vai dizer assim: você vai ser feliz, é o que Jesus está dizendo, quando você for na contramão daquilo que alguém espera a respeito das tuas
tuas reações. Glória a Deus. A tua felicidade não estará em revidar alguma coisa, estará em saber lidar com os ataques que acontecerão com você. E aí logo depois Jesus vai falar da responsabilidade que nós vamos ter de ser sal da terra e luz do mundo, alguém que vai dar sabor, alguém que vai trazer a luminosidade. E aí no capítulo de número 6 ele vai falar a respeito de comportamentos pontuais que eu e você precisaríamos ter para muito mais do que as nossas palavras, o nosso testemunho fosse na frente. E aí ele vai encerrar o capítulo de número 7, pegando esse apanhado todo e dizendo: não vai adiantar de nada tudo que eu ensinei, tudo que eu falei, tudo que foi aplicado sobre vós, se você, escutando, não colocar em prática. Porque a gente vive hoje no meio. A gente vive hoje no meio de alguém pregando comigo. Esse que era o anjo. Aqui era. De que a gente escuta muitas coisas. Né? Você entra na internet, tem conselho lá: 5 passos de como mudar a tua esposa. E a pessoa está no 3º casamento. Como educar os seus filhos. Só que ela está na frente de uma câmera, transmitindo para você algo que você não sabe se na casa dela funciona. E a gente começa a pegar isso e se esquecendo de que o salmista, no Salmo de número 1, ele vai dar um conselho pontual. Ele vai dizer: bem-aventurado, você será feliz se primeiro você não andar no caminho dos pecadores, não se assentar, não se deter no caminho dos pecadores, e nem se assentar na roda dos escarnecedores. Mas antes você vai ter o prazer aonde? Na lei do Senhor. E nela meditar de dia e de noite. Você não pode seguir conselhos de ímpios. Quem pratica impiedade não tem, é o que o salmista deixa claro, autoridade de dizer para você como funciona ou não a tua casa, a tua família e o teu casamento. Mas pastor, lá está tudo certo. A tua casa, hoje, você decretou, porque eu não faço nada aqui aleatório, que ela está edificada sobre a rocha. E a rocha é Cristo. Aleluia. Aleluia. Você entende isso? A rocha não é o coach que disse que vai melhorar o teu casamento, é Cristo. Aleluia. A rocha não é a pedagoga que vai dizer como você deve criar o seu filho, é Cristo. Deus vivo. É a palavra que nos diz: ao menino ensina no caminho, faz e diz. É desse jeito. Vamos voltar algumas coisas que a gente já ouviu aqui. Esposa, submete-se, mas para se submeter-se, o marido deve amar. Filhos devem honrar e respeitar os pais, para que haja longevidade. Entende isso? E aí vem Jesus para fechar o sermão da montanha, um bloco do sermão da montanha no capítulo 7. Ele vai usar a figura de 2 alicerces, vai usar a figura de 2 homens, vai usar a edificação de 2 casas, mas que vão sofrer as mesmas adversidades. Ele vai dizer: todo aquele que ouve e pratica as minhas palavras. Porque praticar
palavras de Jesus é confrontar os meus conceitos, é confrontar as minhas vontades, é ir contra os meus desejos, é ir contra os meus achismos. O que Jesus está dizendo é: você pode até achar que por esse caminho dá certo, mas eu te digo, o caminho é este aqui. Aleluia. E aí o texto ele é muito explícito, porque Jesus vai dizer: o homem que ouviu e praticou, ele antes de construir, ele primeiro sondou o terreno. Porque a gente vive num tempo de muito imediatismo, de que eu preciso fazer logo para mostrar para alguém, que eu preciso construir logo para alguém ver que eu posso, que eu preciso produzir alguma coisa para alguém ver que ele estava enganado ao meu respeito. E Jesus vai dizer: o primeiro passo de uma casa obter sucesso na sua edificação na rocha é conhecer o terreno onde você está construindo. É como se Jesus falasse assim pra gente, Vanessa: ei, irmã Priscila, olha aqui, namora primeiro e casa depois. Vai apertar um pouquinho, de repente acha que não vai ter nenhuma glória. Porque a gente hoje vive uma sociedade que diz: casa primeiro e namora depois. Jesus está ensinando: estabiliza-se primeiro, para depois você conquistar em cima dessa estabilidade. Aí vem a sociedade e diz: conquista primeiro e se estabiliza depois. A gente vai pegando alguns conceitos que é pós e vai colocando antes. E nessa noite a palavra é: quer ver a tua casa resistir às adversidades que virão, e virão, porque chuva é inevitável, as correntezas descerem serão inevitáveis, e o vento soprar será inevitável. Mas se você obedeceu a ordem da edificação, que primeiro é sondar o terreno, montar o alicerce e construir com prudência, eu tenho uma palavra de Deus já para ministrar sobre a sua vida. Eu não gosto muito desse termo liberar, porque eu não sou carcereiro para prender palavra nenhuma. Eu sou instrumento do céu, sou ministro da palavra. Eu tenho uma palavra para ministrar para a tua vida. Vai soprar o vento, vai descer a chuva e os rios vão correr. Mas se a tua casa estiver edificada na rocha, ela sobreviverá às adversidades. O teu casamento resistirá às adversidades. A tua família permanecerá firme, porque você soube edificar na rocha da Cristo.